Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Emmanuel comenta na lição 153 do livro Pão Nosso, não tropecemos. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre os mesmos nas esferas da ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona de preguiça porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraçam? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombra. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Chamada de atenção aí mais uma vez para a gente. Olha o versículo 1 de João. Jesus falando, não há 12 horas no dia, se você andar de dia, não tropeça, porque você vê a luz do mundo. E Emmanuel vem comentar para a gente sobre a importância do tempo. Será que a gente faz essa análise com a gente mesmo? Como eu estou empregando o meu tempo diariamente? Qual está sendo a porcentagem do meu tempo que eu estou usando realmente para o meu trabalho profissional? Estou usando para lazer? Estou usando para estudo? E estou usando também para fazer essas reflexões, né? Qual está sendo a porcentagem do meu tempo que está sendo realmente aproveitada? A gente perde já bastante tempo. Né? E uma vez eu vi uma mensagem da Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles falando assim, né? A gente aqui desencarnados, espíritos, nós ficamos procurando quem aí entre vocês encarnados consegue disponibilizar 1% do tempo que vocês têm para a gente. E eu, pelo menos, eu parei para pensar, são 24 horas no dia, são mais 10 horas a gente normalmente perde com sono ou com higiene, banho, né, toda essa parte de alimentação, a gente perde esse período. Às vezes até um pouquinho mais do que isso, mas vou arredondar para 10. 24 menos 10, 14 horas. Se você multiplicar 14 vezes 7 e tirar 1%, dá menos de 1 hora por semana. Os espíritos ficam procurando quem de nós tem a predisposição de doar 1 hora da semana para eles poderem utilizar a gente como instrumento aqui. Instrumento para quê? O instrumento seja para poder estar trazendo a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita, ou seja, realmente para estar usando as mãos mesmo para fazer algum trabalho que seja assistencial, enfim. Então o que acontece? Ele começa dizendo para a gente aqui, né? Fala-se com ênfase do problema dos desempregados da época moderna, e esse assunto está sempre vindo e voltando. A gente viveu até um período em que a taxa de desemprego ela foi bem menor do que hoje, mas hoje, por conta dessa crise toda que a gente passou da pandemia, a taxa de desemprego está altíssima de novo no nosso país. Além da inflação também que está descontrolada, lembrando aí aqueles períodos ainda da época do governo militar ou pós-governo militar logo no início, né? Voltou aquela situação ainda. E Emmanuel vem falar para a gente o seguinte, ó, qualquer crise nesse sentido não resulta de carência de trabalho. Trabalho tem a vontade, resulta da ausência de boa vontade individual. Porque pelo menos a gente tem um jargão aqui com a gente, né? Quando a necessidade está batendo, a gente não escolhe muito trabalho. A situação está difícil, a gente vai em primeiro lugar, buscar ter algum trabalho. Depois que teve esse trabalho, aí sim vou procurar buscar trabalhos melhores, mas o ideal é não ficar parado.
A gente vai encontrar sim alguns companheiros que às vezes por vaidade, às vezes até mesmo por questão de tem qualidade, a gente não vai nem negar a qualidade, mas eles se recusam às vezes a baixar um pouco o preço deles, né, no mercado de trabalho por conta da valorização do trabalho profissional dele. Tudo bem, isso é muito válido, cada profissional tem que ter o seu valor. Agora, o que não pode realmente é chegar ao ponto de passar necessidade porque está se recusando a abaixar o preço do trabalho, quando na verdade, né, a gente está vivendo uma realidade diferente, todos nós estamos numa crise muito grande, a nossa capacidade de compra diminuiu bastante e a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo na realidade nos dias de hoje. Então todos nós, ninguém consegue escapar disso. Aliás, a crise que a gente vem vivendo hoje, né, ela está tão grande que até aquelas pessoas que são mais detentoras hoje de posses, elas estão sentindo hoje drasticamente também perda de funcionários, não estão conseguindo pagar os funcionários, muitas ações na justiça, enfim. Isso vem acontecendo, mas ele vem chamar atenção para a gente. Não é carência de trabalho, é ausência de boa vontade individual. Se você fizer uma investigação, um inquérito minucioso, você vai ver a realidade, que muita gente permanece sem atividade porque está revoltado contra o gênero do serviço ou contra o que vai ganhar. Eu começo fazendo essa classificação, né, para depois dizer, ó, a ociosidade dos trabalhos é que vai provocar um montão de problema aí pra gente. Né? Porque o que acontece é mente vazia, oficina do obsessor. Isso que vocês pensarem não existe não. Né? Agora ele faz um paralelo pra gente para atividade espiritual. Ele fala, ó, se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Músculo que não é exercitado, atrofia. Aquela passagem do Evangelho fala, aquele que mais tem, mais vai receber. Agora aquele que não tem, até o pouco que tem vai ser retirado. Que ele está menosprezando, não está utilizando da melhor maneira possível, vai perdendo com o tempo. O músculo vai atrofiando, aquilo que você estudou você esquece, se ele não está fazendo a manutenção daquilo. Ele vem fazer um paralelo agora com relação às atividades espirituais que a gente elege. E nós estamos vivendo uma época que é muito grande o número de companheiros, pelo menos aqui no meu ciclo de amizade, que estão procurando alguma atividade espiritual. A gente vai chamar de atividade espiritual, principalmente aquela que não tem uma remuneração e que está visando atender de coração a necessidade de alguma pessoa ou algum grupo de pessoas. Então ele vem falar assim, ó, quantas aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Gente, quando você gosta de fazer a coisa, você vai arrumar tempo para fazer a coisa. Tem até um jargão na doutrina espírita também, né, com relação aos trabalhadores, fala assim, ó, você quer às vezes resolver o problema? Melhor, procura aquele que quase não tem tempo para resolver o problema. Ele vai te dar atenção, porque ele tem boa vontade. Enquanto tem gente que tem tempo, às vezes não tem boa vontade. Ele fala aqui, ó, quantos não se transferem para a zona de preguiça? Porque aconteceu isso em aquilo ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça. Eu só vou trabalhar se for dessa maneira, nessas condições. Se não for, eu não quero mais trabalhar, me transfiro para a zona de preguiça, abandono a tarefa. Ele bota aqui, por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram, no final, a retaguarda cheia de sombras. Abandona a oportunidade sagrada do trabalho para retornar às sombras que a gente vem carregando ao longo de várias experiências aqui na matéria. Então ele vem falar para a gente aqui, no final, né? Aquele que conserva uma acuidade, tem a capacidade de ouvir, ouve a palavra do Cristo, mas não há 12 horas no dia. Se você andar durante o dia, tropeça. Ele está fazendo referência às 12 horas por dia, 12 horas por noite, que em algumas regiões do nosso planeta realmente acontece. Não acontece aqui com a gente aqui no Brasil, não, né? Porque no Brasil a gente vê que o sol se põe por volta das 6h30, 7 horas da noite, e quando é 5 horas da manhã, o sol já está vindo aqui de novo para a gente. Então, dentro do nosso clima, da nossa temperatura, nós temos um pouco mais do que 12 horas por dia. Nunca é somente 12 horas. Mas o que ele está falando para a gente? Aproveita o dia enquanto você está enxergando as coisas, não vai tropeçar em nada. Quem anda de noite é que corre o risco de tropeçar. O que ele está falando? Aproveita as oportunidades, agarra as oportunidades que estão acontecendo agora, porque daqui a pouco você começa a se entregar de novo às sombras, começa a jogar fora essas oportunidades de crescimento que são oportunidades de redenção. São aquelas boias jogadas para o náufrago.
e cabe a cada um de nós a gente aproveitar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.